Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC. E Raposo Engenharia. Raposo, em casa, na cidade, em tudo. Fala, construtor. Seja muito bem-vindo a mais um ObraCast. Hoje nós estamos recebendo aqui o Ricardo Tavares, meu amigo Tutu, e o Rômulo, especialista em locações especiais, em Airbnb, locações de temporada, um dos maiores, se não for o maior especialista do Brasil aqui. Rômulo, antes que você se apresente, eu vou te falar como é que apareceu a ideia desse episódio. Eu e o Ricardo, a gente estava falando assim, putz, que mercado bacana, fazer empreendimento para Airbnb. Falando não, vai, a gente já está estudando isso. Putz, mas e o serviço? E o serviço de anfitrião? A gente joga isso para dentro do empreendimento, joga para fora. Falei, cara, eu tenho um amigo meu que a gente pode conversar disso. Eu falei, é mesmo? Aí como é que a gente faz para conversar com ele? Ah, vamos convidar ele pro podcast. E aí você tá aqui. Nem precisa convidar, pô. Qualquer coisa, só me ligar. Não, mas é que eu acho que o podcast, ele tem a vantagem de você falar pra gente e falar para outras pessoas que também estejam interessadas no assunto, né? Uhum. Então é isso aí. Mas se apresenta pra gente aí. Bom, obrigado pelo convite. Eu sou Rômulo Vilela. Eu trabalho com locação de curta temporada, né? Locação de temporada. Tem gente que chama isso de várias formas. Desde 2016, mais ou menos, que eu comecei com um quartinho em casa, quando eu morava ali em um imóvel de 2 quartos. Um outro eu fazia locação de quarto, enquanto no outro quarto eu dormia e aí ganhava uma grana fazendo isso. Aí peguei o imóvel da família, eu reformei esse imóvel, comecei a investir nele e tal, depois subloquei mais 2 imóveis no mesmo prédio, em que eu pagava um valor fixo para o proprietário, para os proprietários desses imóveis, e depois eu sublocava, né? Eu pegava e vendia essas diárias, fazia uma arbitragem, né? Vamos dizer assim. E vendia essas diárias via Airbnb. E aí o tempo foi passando, eu fui pegando outros imóveis, principalmente imóveis de administração, então a pessoa vinha e falava, pô, Rômulo, você não quer cuidar do meu imóvel também? Fazer locação, cuidar de todo o processo, etc. Porque não é uma locação tão normal, digamos assim, do ponto de vista operacional. Exige muito mais processo, né? Então não é só fechar o contrato, deixar o inquilino lá e acabou. E aí eu fui pegando cada vez mais imóveis de outras pessoas e hoje eu tenho uma carteira de 60 imóveis que a gente faz a gestão na cidade de São Paulo, com alguns imóveis em outras regiões, mas são pilotos que eu costumo fazer para testar, para aprender, para, enfim, adquirir conhecimento e também, obviamente, trazer uma rentabilidade interessante para esses lugares que eu acredito que possam funcionar. Tá. E, em paralelo, tem a parte dos cursos, né? Então, hoje a gente tem um curso de sublocação, que eu mostro como que se faz uma sublocação de um imóvel de maneira segura. Tem a parte do anfitrião 5 estrelas, que é o curso mais consolidado que a gente tem, que a gente já chegou, se eu não me engano, a 800 alunos no Brasil e em vários países também, de pessoas que querem pegar os seus imóveis e aprender a fazer por conta própria. E recentemente a gente lançou um outro curso, que agora é um novo mercado que está surgindo, que é o de gestão profissional. Ou seja, o cara tem 10 imóveis, 15 imóveis, ele tem uma empresa na mão e ele fala, caramba, agora eu tenho uma empresa, e agora? Eu preciso contratar gente, eu preciso botar processo. Aí a gente lançou o Gigantes da Temporada, que é específico para quem quer abrir um negócio de gestão profissional de temporada. E estamos aí, né? Tá certo, tá certo. Bom, Ricardo, e você aí? Vamos lá, a gente tem falado bastante do assunto, né? O que a gente enxerga é alguma coisa parecida com isso. A nossa base, Romulo, ela parte do seguinte: todo mundo fala que a nova geração não vai querer comprar imóvel. Todo mundo fala que a nova geração não vai querer comprar carro. Todo mundo fala. Só que o que eu enxergo do imóvel é o seguinte: se a nova geração não comprar imóvel, alguém vai ter que alugar para eles, né? Então, assim, aí abre uma brecha, um caminho para a gente que é do mercado para entender o seguinte, cara, e aí não só locação de curta temporada, mas locação de qualquer formato. Então, a gente fica estudando muito nesse mercado, né? Né, Tutu? Fala aí pra gente. Bom, é um prazer, Evandro, estar aqui. Na verdade,
Eu achei que eu viesse só para ficar assistindo atrás das câmeras. A gente Pegou faz o cara esse de tipo calça pegadinha. curta, pô. A gente É. faz esse tipo de pegadinha, meu. Você que é de São José dos Campos sabe como é que é. Tem bairro que tem história e Santana é um deles. E agora, a Raposo Engenharia, que é daqui e já entregou empreendimentos na cidade, tá com o lançamento justamente no bairro. O Vista Santana, com aquele padrão Raposo de acabamento e de cuidado. Pensado para rotina mesmo, para quem quer morar bem, com praticidade e boa localização. E tem condições que chamam a atenção. Os apartamentos vão ser entregues com piso instalado em todos os ambientes. E as parcelas são a partir de R$ 1.999, em até 120 vezes sem burocracia, direto com a construtora. Quer saber mais? Visite o plantão de vendas ou fale agora com um corretor através do número 12 9189 3475. Vista Santana, um empreendimento Raposo Engenharia. Mas é um prazer, Romulo. Depois que o Evandro me apresentou suas redes sociais, eu acompanhei. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado. E, na verdade, ele veio para o podcast aqui, mas pra gente é uma consultoria, né, Evandro? Exatamente. Né? Bom, espero que Consultoria eu pra possa- todo mundo aí, ó. Quem perder não. Quem não assistir tá perdendo uma grande chance. Né? Isso aí. Espero que eu possa contribuir com alguma coisa aí, então. né? Então, assim, mas, Romulo, o que eu vejo, né, cara? Ontem mesmo eu tava vendo lá nas suas redes sociais, ou seja, do mesmo jeito que existe uma nova profissão, né? Que é a profissão, por exemplo, do motorista de aplicativo, uma profissão que não existia, certo? Eu vejo que o próprio Airbnb, eu não sei se as outras plataformas também fazem isso, estão fomentando muito a profissão de gestor, né? Eu vi lá que você foi num evento, quantas pessoas estão. Então, assim, o que é essa profissão? Um cara que quer entrar nesse mercado, qual que é o primeiro passo para quem quer entrar no mercado de prestação de serviço, na sua opinião? Legal. Cara, é uma coisa meio maluca isso, porque eu até perguntei um dia pro pessoal lá do Airbnb, eu falei assim, mas essa não era a ideia do Airbnb inicialmente, né? O Airbnb veio de quarto. Você vai alugar um quarto dentro da sua casa e é isso, né? Só que aí começou a expandir a coisa. A gente começou a ver o movimento de pessoas alugando imóveis inteiros. Mas também já tinha isso, assim, que a origem lá do Airbnb é quarto. E aí foram construindo propriedades diferentes, porque você não precisa de nada. Se você vier aqui, colocar uma cama, tirar foto e botar lá na plataforma, pronto, você pode alugar. Você não precisa de uma matrícula de um lugar e tal, nada disso. E aí, o que começou a acontecer é que as pessoas começaram a ver que era uma boa oportunidade e aí elas começaram a pegar imóveis de outras pessoas. Pô, Evandro, você tem um imóvel aí? Deixa que eu cuido pra você. Pô, você tem outro? Deixa que eu cuido. De repente eu tô com 2. Aí daqui a pouco você conta que quem administra é o Rômulo, ele cuida lá pra mim. Ah, não. Aí eu tenho 5, aí eu tenho 10, aí eu tenho 15. Aí eu já tô falando de uma estrutura de produção, de processo, né? Porque eu não vou ter um check-in por dia, eu vou ter 2, 3. Então, aquela diarista que me atendia em um imóvel, ela vai ter que me atender em vários. Só que agora eu vou contratar essa pessoa, como é que vai ser? Eu vou acompanhar todos os processos? Como é que vai ser o atendimento das pessoas? Então, é meio que um híbrido entre a alocação tradicional e uma hotelaria, vamos dizer assim. Tá. Porque você tem a gestão do patrimônio, você está ali fazendo a alocação, você está respeitando todas as regras, e você tem o processo e o fluxo que é mais próximo, que se assemelha mais à hotelaria, porque você tem um imóvel mobiliado, e esse imóvel mobiliado, assim, ele está completamente mobiliado, tem travesseiro, tem enxoval, etc. Então você começa a entrar num fluxo logístico mais intenso do que uma imobiliária tradicional. E aí o que aconteceu? As pessoas, gestores assim, no começo, ou os anfitriões mais profissionais, começaram a criar esse movimento e que o próprio Airbnb não esperava que isso fosse acontecer. Mas a partir do momento que aconteceu, eles vão ter que se adaptar, eles vão ter que se adequar. E todo um mercado em volta... Até porque o mercado cresce muito a hora que isso acontece. Pois é, e o Brasil vem crescendo, assim, continuamente nesse mercado. Eu acho que
o brasileiro gosta muito de imóvel e isso veio muito a calhar. Tanto é que 80% da demanda do Airbnb no Brasil, segundo os dados que eles passaram nesse evento que eu fui, é de demanda doméstica. Ou seja, as pessoas elas viajam aqui internamente. E o ato de fazer o Airbnb virou tipo Bombril, assim, eu vou fazer Airbnb com meu imóvel, ou seja, eu vou alugar por curta duração. Você soma o melhor dos dois mundos, que é o que a gente estava falando. A gente quer fazer um empreendimento, né? Aí você tem algumas opções com empreendimento, né? Por exemplo, no nosso caso lá, são 9 apartamentos. Beleza. Aí você tem algumas opções. Uma opção, vou fazer para vender, certo? Como empreendedor, como incorporador. Segunda opção, não, vou fazer para vender, mas é um lugar que dá uma boa rentabilidade com locação mensal. Então tá bom, então eu vou fazer para alugar, que é um mercado que eu acho que vai se fortalecer no longo prazo, né? Porque é a próxima geração que não vai comprar imóvel. Essa geração compra e compra muito, né? E um terceiro opcional, que é essa questão de vamos fazer o empreendimento e fazer locações de curta temporada. Por quê? Porque na planilha, falando português claro, na planilha o número é muito melhor. Agora, e na prática, Romulo? É também? O que você percebe disso? Cara, eu acho que depende muito da capacidade daquele gestor. Se você chegar para mim e falar assim, cara, abrir padarias vale a pena? Depende de quem que a gente tá falando, de um Zé que nunca abriu padaria na vida ou de uma pessoa que já sabe o que tá fazendo. Porque é muito mais fácil eu chegar com a minha infraestrutura, com o meu conhecimento, com as tecnologias que eu conheço, com os processos que eu tenho e operar um prédio. É muito mais fácil. E existem várias empresas que fazem isso. E depende, obviamente, da gestão daquela empresa e da onde ela quer chegar. Então, isso eu estou falando de alguém que bota uma empresa para operar aquele prédio. Mas tem várias pessoas que constroem os próprios prédios ou ali, de repente, pega uma casa, subdivide em vários compartimentos, ou às vezes derruba a casa e constrói um prédio. A gente tem um aluno na turma, o Tarcísio, vamos fazer um episódio, inclusive, com ele, que ele derrubou uma casa e construiu um prédio. Vale a pena? Cara, se você souber fazer isso, com certeza vale a pena. Porque, vou dar um exemplo. A gente pegou recentemente uma casa em Boituva, aqui do interior de São Paulo, e o proprietário pegou a casona lá e dividiu em 10 apartamentos, vamos dizer assim. E a gente começou a operar os 5 embaixo e ele está terminando os 5 de cima. Só com os 5 de baixo, a gente tira, num lugar de 20 metros quadrados, cerca de R$2.500 por mês. A gente está falando de 5 unidades. Então, estou falando aí de 10 mil e alguma coisa na parte de baixo. Na parte de cima, ele fez acomodações mais legais. Talvez a gente consiga rentabilizar um pouco melhor. Então, se eu estou falando de um lugar, uma casa, que antes, sei lá, em Boituva, quanto que é uma casa daquele tamanho para alugar? Você alugaria o quê? 3 mil, 4 mil? E olhe lá, não sei. Você transforma essa renda em 20 mil. Ok, mas a gente está falando somente da renda, do faturamento. Aí a gente tem que pensar na questão tributária, qual é o regime que esse cara está inserido, qual é a operação dele, como que ele vai montar todo o acesso. Então lá, por exemplo, ele colocou todo o sistema automatizado. Então não existe recepção. Você já está eliminando um custo. Agora, se vai ter um prédio, quantos andares ele tem? Como é que vai ser o acesso do hóspede? Então tudo tem que ir na ponta do lápis para entender até onde isso fecha. E depende muito da valorização do patrimônio que você quer criar. Você pode gastar mais, por exemplo, fazendo um hall bonito pra caramba, porque vai atrair a atenção das pessoas. Você pega, por exemplo, o exemplo o chalé com banheiro e sem banheiro, né? Dobra o preço. É isso. Você pega, por exemplo, o andar 41. Não sei se vocês já ouviram falar, que é no Mirante do Vale. A pessoa tem acho que 10 ou 12 unidades num mesmo andar. Ele personalizou todo o corredor para a marca dele. Esse é o business dele. Esse é o negócio dele. Vale a pena? Fazendo bem, qualquer negócio vale a pena, né? Então, eu acho que é a capacidade da pessoa em executar um plano muito bem feito e entender como que é o mercado, porque às vezes eu posso querer forçar uma realidade que não existe. No caso da vilinha que a gente tem lá em Boituva, a diária mínima que a gente trabalha é de 1 noite. Se o cara chega desavisado e fala, não, eu vou fazer 2 noites, porque uma não vale a pena, tá bom, ele tá perdendo a oportunidade. Aí ele pode chegar e depois fala assim, mas não vale a pena. E aí o cara quebra. Eu sempre dou o exemplo da pessoa que você vai na praia, tem 2 restaurantes. Um restaurante lotado e o restaurante vazio. Se você conversa com o dono do restaurante vazio, pergunta pra ele, como é que é abrir um restaurante na praia? Ele vai falar, cara, uma roubada. Não vem ninguém aqui, meu preço é mó barato
e as pessoas não entram pela porta. Nossa, é muito difícil e sei lá o quê. Entendeu? Enquanto o outro restaurante do lado bombando, e eu já vi isso na prática, por isso que eu dou esse exemplo, eu vi 2 restaurantes, um lotado. Se eu falasse com o dono desse restaurante lotado, provavelmente ele ia falar, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tô abrindo um outro restaurante, não sei aonde, em outra cidade, em outro litoral. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que tem que errar muito feio com imóvel para você não ganhar dinheiro, entendeu? Agora, com locação, imagina que você monta um imóvel, monta lá o prédio e monta os apartamentos. Qual é o pior que pode acontecer? Você valorizar. Porque ou você vai vender ele mais caro, ou você vai alugar ele no tradicional por um preço alguma coisa maior do que se ele tivesse vazio. Então o risco é muito baixo, assim, só se a pessoa fizer uma conta muito errada e você como construtor sabe, pô, às vezes é um negócio ali que você gasta muito mais na construção de uma casa. Quer dizer que o negócio de vender casas não é vantajoso? Não, talvez o cara fez a conta de viabilidade errada na hora de precificar para revender essa casa, né? Então, com gestão é a mesma coisa, né? É que tudo se comunica. Então ele enxerga, enxerga a questão de sublocação, só gestão e propriedade. Esses são os 3 caminhos que você enxerga que tem no Airbnb, é isso? Putz, Assim, tem vários, cara. Mas é basicamente isso, assim, eu posso gerir para você, eu posso gerir os meus imóveis, eu posso sublocar um imóvel, colocar, eu posso, sei lá, fazer um arrendamento, vamos supor que você faça esse prédio de 10 unidades, por exemplo, né? Acho que vocês falaram 9, né? Isso. E você arrende para mim. Cara, aluga para mim por 5 anos, beleza, e eu vou explorar ele da maneira que eu quiser, entendeu? Então, tem gente que faz isso com pousada, o cara tem uma infraestrutura no campo lá, tal, só que ou ele não tem saco, ou ele não tem conhecimento para operar, porque dá trabalho. Ué, não é um negócio, você aperta um botão, pronto, automaticamente está caindo dinheiro, né? Não é assim, então depende muito do negócio de cada pessoa, assim. Tem gente que teve uma empresa que sublocou um monte de imóveis, e esse era o business deles, né? E deu certo. Não deu certo, porque eles gastaram muito além do que o mercado estava disposto a pagar nas diárias e tudo mais, né? Não sei se foi exclusivamente por causa disso, mas também por causa disso. Se eu tenho uma concentração na minha carteira de muita sublocação, eu tenho que saber fazer muito bem isso. Porque senão eu tenho um passivo muito grande, eu tenho um custo muito grande, né? Você pega a pandemia, por exemplo, imagina que de 60 imóveis, se eu tivesse 50 durante a pandemia, só de sublocação eu estava lascado. Isso é um exemplo, né, de gestão, enfim. Aí entra muitas outras coisas que valem para qualquer outra empresa. Como que você faz uma gestão daquele negócio e que ele não seja suscetível a oscilações, ou se tiverem oscilações, ele pelo menos não está tão exposto a um tipo de negócio. No meu começo, eu tinha somente locação de temporada e as taxas de limpeza. Hoje eu já tenho muitas linhas de receita no meu negócio que tornam o meu negócio muito mais robusto, assim, muito mais tranquilo. E não exclusivamente de temporada. A gente tem os cursos, a gente tem produtos online, a gente tem consultoria, a gente tem assessoria, a gente tem um pedacinho de locação tradicional, mas nada impede que eu expanda, por exemplo, para uma compra e venda, por exemplo. Só que o ponto ou eu concentro muita energia em poucas coisas, ou eu disperso energia em várias. Aí também tem essa conta do empresário, exatamente. De falar onde é que eu vou colocar as minhas energias naquele assunto e que eu sei que ali eu vou conseguir prosperar mais, entendeu? Eu consultei alguns gestores, né? E o que eu percebo? Cada um montou o seu próprio negócio, né? Cada um montou o seu tipo de prestação de serviço. O que eu percebi na prática, né, Rômulo? Existe o cara que está disposto a trabalhar mais, né? E aí coloca em multiplataformas, e aí também presta um serviço de atendimento. E tem o cara que pura e simplesmente ele opera o Airbnb para você, né? Vamos dizer assim, foi o que eu enxerguei no mercado, nas consultas que eu fiz. O que eu percebo? Que é o que você falou. Se você fizer algo muito simples, como só operar o Airbnb, ele já me parece muito rentável, ao meu ver. Né? Porque aí é o que você falou. O cara da sublocação, ele assumiu um baita de um compromisso. Beleza, mas o cara da gestão não assumiu nada. Risco baixíssimo, né? Né? Então, assim... Então, o que
esse gestor, que é a nova profissão aí, né, que eu citei, você acha que a gente tem quantos hoje? Você acha, por exemplo, esses eventos do Airbnb, vão quantas pessoas que vivem disso de fato? Segundo o próprio Airbnb, no evento que eu fui lá, são 7 mil administradores no Brasil. E são 576 mil listings, né? 576 mil anúncios. Né? Dentro do Airbnb. Então, agora eu não me lembro exatamente a métrica, né? Mas se a gente está falando de 7 mil administradores, na verdade, não necessariamente 7 mil administradores, mas 7 mil pessoas profissionalizadas, vamos dizer assim, dentro de um critério que eu não sei qual, ali que a plataforma estabeleceu que esses caras são considerados administradores. Geralmente aquele cara que tem, sei lá, 5, 10, eu não sei qual é o critério que eles adotaram, mas não é aquele anfitrião que tem 1, 2. É aquele cara que ele já sabe o que ele tá fazendo, assim. Dificilmente o cara que tem 10, 15 tá patinando demais, assim. Às vezes tem, mas tem muita gente que faz exclusivamente locação de temporada. E isso que você falou, gestão, né, de locação de temporada. Assim, no final das contas, depende muito do produto que você tem. Você pode ter 10 kitnets. Se você souber operar isso, porque operar não significa deixar um bombonzinho gostosinho na cama e uma cartinha falando pro hóspede que ele é fofo e bem-vindo. Não é isso. É você saber operar tanto a gestão de receita, saber oferta, demanda, como capturar os melhores momentos, igual, por exemplo, uma companhia aérea. Companhia aérea, por que o Rio, São Paulo-Rio, às vezes é R$1.000, às vezes é R$200? Você tem um cara por trás ali que está entendendo oferta e demanda para poder capturar essas oportunidades e encher os aviões, seja na baixa demanda, seja na alta demanda. Então, para locação de temporada, é a mesma coisa, diferente de uma locação tradicional. Na locação tradicional, você botou o cara lá, depois de 12 meses, você tem ali o reajuste, depois de X tempo, aí você bota outro cara e acabou. Não existe que é o que a gente chama de revenue management, não existe necessariamente uma gestão de receita ali todos os dias, igual se faz no mercado, numa companhia aérea, em qualquer loja. Mas isso quem faz é o anfitrião, é o gestor, ou é a própria plataforma? Não, é o gestor, imagina. Se você deixa na mão da plataforma, porque assim, a plataforma ela foi pensada para gerar conversão. Se você tá ganhando dinheiro ou não, aí o problema é teu, entendeu? Porque se eu coloco uma cabana na montanha por R$100 a diária, eu vou lotar todo o meu calendário. Eu posso achar que eu sou um gênio. Nossa, olha só como eu sou competente. Não, na verdade é porque tá muito barato e você poderia ter cobrado mais, porque existe uma demanda muito grande, às vezes até pela qualidade do seu serviço. Pega um dentista ou qualquer profissão aí que a pessoa tem uma agenda lotada. Talvez essa pessoa pudesse aumentar um pouco o preço do trabalho dela, porque tem tanta gente querendo falar com ela, enfim, que ela precisa cobrar um pouco mais, né? É consultoria. Por que tem gente que cobra R$2.000 de consultoria e tem gente que cobra R$200? Por que tem psicólogos que cobram R$150 a consulta, às vezes 50, e outros que cobram, sei lá, 1.000, 800? Alguma coisa tem de diferente nessas pessoas. E a mesma coisa para imóveis. E no caso de Airbnb, você vai mapeando certas coisas. Pô, é oferta, é demanda, é qualidade, é infraestrutura, é o contexto que aquele imóvel tá, é uma casa, é um apartamento, tem piscina, não tem, como que é isso? E aí você vai fazendo esse revenue, que é uma das partes de uma gestão profissional, tá? E o gestor que não sabe fazer isso, ele ainda não é um gestor. Ele é um curioso ali que vai na sorte, tá? Então você tem esses dois lados. Você tem a parte da gestão profissional, da gestão de receita, e você tem a parte da qualidade, que é atender aquele cara, aquele hóspede que está perguntando, tirar as dúvidas dele, fazer com que a parte de acesso dele, quando ele vai até o imóvel, tenha o menos atrito possível, ou seja, ele consegue entrar, ele tem a senha do lugar, enfim, tudo é muito fácil, tudo é muito fluido, em vez de ser aquela coisa atravancada que ele chega lá e a autorização dele não tá, ele não consegue entrar e aí fica preso para fora. Enfim, tem essa parte da entrega física e da gestão do negócio como um todo, né? Então, você falou assim que esse cara não é um gestor ainda, né? Profissional, não. Então, vamos lá. Quem você considera um gestor profissional? Quais são, o que ele precisa saber, o que ele precisa dominar? Bom, eu acho que ele precisa dominar como que ele vai filtrar boas propriedades, porque um monte de propriedade podre tem por aí. Então,
um bom filtro para saber que aquilo é um bom produto, pô, esse imóvel é bom. Por que ele é bom? Porque ele está numa localização legal, porque ele tem uma infraestrutura do prédio bacana, ou tem vaga de garagem, ou tem ar-condicionado, não que precise ter isso, tá? Mas ele tem um olhar que ele sabe que quando ele bate o olho naquela propriedade, é uma propriedade que pode dar muito bom, né? Várias vezes a gente recebe pessoas com imóveis de qualquer jeito, e a pessoa acha que é só botar na minha mão. Ó, bota na mão do Rômulo, que ele é o cara do Airbnb. Tá aqui, ó, o lixo de propriedade, ó. Vai lá, resolve meu problema. Beleza, aí eu falo, cara, não vai dar, vai precisar investir nesse imóvel. Aí o cara não quer, porque ele só quer, enfim, pegar o que ele tem lá e ver o que dá para tirar, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que eu falei de gestão de receita. Esse cara precisa entender de oferta, demanda, de precificação, porque não é simplesmente você falar assim, hoje eu acordei e hoje eu acho que meu imóvel vale R$500 a diária. Eu acho que vale isso. Por quê? Porque eu acho, porque eu quero, porque é meu o imóvel, eu faço o que eu quiser, eu boto o preço que eu quiser, e é isso, é o imóvel da família, porque, né, ele tem muito valor para mim, e é isso aí, entendeu? Não funciona assim. Quem precifica é o mercado, entendeu? Então, esse é um dos pilares. E a própria gestão, assim, o cara, ele tem que estar muito antenado com tecnologias e processos, porque a partir do momento que o cara começa a pegar, o gestor ou a gestora começa a pegar vários imóveis, ele começa a ter que gerir aquilo com mais maestria. Gerir um imóvel, 2, 3 é moleza. Agora vai botar 10, 15, 20, 50, 100, tem gestores que têm mais de 1000. Cara, não é fácil. O Henry Ford, no livro dele, que ele fala, né, ele construiu aquela indústria toda e ele não imaginou que teria certos problemas com a escala, porque você vai escalando, você fala, cara, às vezes é um parafuso que impacta na cadeia como um todo. Então, vou dar um exemplo, um amenity, um sabonetinho, quando a gente é pequeno, beleza, você compra lá o Dove, um baita sabonete, deixa lá, só que numa escala de 50, esse custo já começa a pesar. Peraí, vale a pena? Quais as vantagens que você pode tirar da escala? Peraí, em vez de eu comprar esse daqui, eu compro esse, que é menorzinho, tenho menos desperdício, consigo um desconto, porque eu tenho volume, e consigo manter a qualidade. Então, é esse cara que sabe gerir processos, criar processos e aplicar tecnologias. Porque, eu sempre digo, com dinheiro é muito fácil fazer as coisas. Eu vou dar um monte de dinheiro para você construir a minha casa. Fala, cara, beleza, eu não preciso ficar pensando tanto assim. Eu compro aí, se der, deu, se não der, não deu, tal. Então, é muito de gerir processos e achar a máxima eficiência possível. Então, acho que eu colocaria esses 3 pilares assim de bate-pronto para o cara que é gestor profissional. Assim, real. Exatamente. E você falou que tem gente que você acha que tem mais de 1000, é isso? Não acho, tem. Isso é louco. Tem gente com 1.700 a 360, a gente tem até uma masterclass da Débora Beda, que é da 360, eles têm acho que 1.700, eles vão para 2.000 imóveis sob gestão nesse modelo. Aí ela profissionalizou uma não, cartilha. aí é outra, outro exatamente. O cara que tem de 0 a 50 é um jogo. O cara que tem de 50 a 100 é outro jogo. O cara que tem de 100 para várias centenas é outro game. O cara que tem mais de 1000 é outra coisa. Então, assim, como qualquer empresa, né? O cara que tem uma padaria, ele tem ali, beleza, as coisas. O cara que tem duas, três... tecnologia, o cara tem várias que ter uma coisas. série de outras coisas. Várias coisas. Mas você quer se posicionar em qual tamanho? Qual... Eu não quero ser um gestor gigantesco. Eu acho que eu chegaria até uns 100, 100 e pouco. E o meu foco muito é dividir a minha atenção com a parte digital. Porque eu acho que a minha potência está mais na parte de comunicação, de produção, de Mas conteúdo. Esquece, vou imaginar que você fosse só na gestora. Certo. Um tamanho de gestora que você... Cara, aí o céu é o limite, né? Que você está se posicionando. Não, porque assim, eu vou te dar um exemplo, tá bom? Sei lá, fazer prédio... Eu queria ser uma grande construtora regional, mas eu não queria ser uma grande construtora nacional. Entendeu? Sim. Entendeu? Tipo assim, porque daí você vai ter que tomar muito mais crédito. Você entendeu? Então, Entendi. assim, chega um momento que eu entendo que passa do limite, entendeu? Olha, acho que me conhecendo da maneira que eu me entendo, administrar imóvel para os outros é um saco. Por quê? Porque você tem a expectativa do proprietário. E o proprietário, ele, obviamente, ele tem ali, né, ele quer rentabilidade e tá tudo certo. Se eu fosse colocar como ideal, como a gente está fazendo esse exercício, eu investiria no meu próprio patrimônio.
Então eu preferiria comprar 10 ou construir algo para mim em que eu gerisse tudo sem ninguém encher o meu saco. Basicamente seria isso. Eu não preciso ter 100 imóveis, eu posso ter 20, 30. Depende de onde a pessoa quer chegar, mas eu gosto muito dessa ideia, né? Mas para você construir esse patrimônio leva tempo e tem que ter muita clareza no caminho. É que a conta, né? A conta que a gente faz lá, né, Tutu, é o seguinte, cara. O cara cobra 20% de gestão. Você entendeu? A cada 5 ele tem um sem ter feito o investimento, trocando por serviço. É muito serviço? É lógico, porque, pô, para você também ter um imóvel, você também teve muito sacrifício, né? Da parte do proprietário. Então, assim, eu acho que ele é um mercado lucrativo, né? Mas é um mercado. Como é que eu vou te falar? Você entende que, como ele é novo, a precificação ainda tá. Muito mais alta do que deveria. Você acha que conforme esse mercado for ficando mais competitivo, vão aparecendo, né? Eu acho complexa essa pergunta para responder de forma assim, tipo, eu acho que em breve vai ser barato. Porque pega as imobiliárias. As imobiliárias cobram de 5% a 10% para fazer uma gestão de um contrato de boa. De boa, assim, não tô falando, não tô menosprezando, dizendo que é fácil. Mas compara com temporada. Com pouco serviço. Exato. acoplado. Tem empresa que cobra 12%, 13%, 14%. Mas essas empresas de gestão, a pegada delas é crescimento de base. Eles querem crescer a base deles para ganhar na super escala. O que, sinceramente, assim, eu não sei, eu não gosto muito desse modelo, entendeu? Hoje eu cobro entre 20% e 25%. É alto. Eu sei que é alto. Só que, assim, eu não topo entrar numa empresa que cobra 10%, 12%. Entendeu? É tipo o Magazine Luiza, que tem uma margem por ano de 2%. Beleza, é um negócio bilionário. Mas eu gosto de margem alta. Então, a minha empresa hoje, eu posso me dar ao luxo de cobrar mais caro, porque eu seleciono os meus clientes. Só que o cara que às vezes está começando, às vezes ele, vai cobrar 15% para fazer. E eu não sei se com aí o passar do tempo, esse preço vai cair tanto, porque a conta precisa fechar, entendeu? Porque é muita treta, é muito BO, é muito detalhe, é muita tecnologia, é muita atenção que você tem que dar no processo antes, durante, depois da locação, são manutenções, Imagina um imóvel tem 1000 coisas. Tem o eletrodoméstico, tem o chuveiro que dá pau, tem a luz que cai, a internet que não sei o quê. Então é uma gestão muito grande. Você pega empresas grandes, eles têm atendimento 24/7. Uma imobiliária não tem isso. Então, aí que tá. Vai do interesse de cada pessoa. Eu gosto de margens mais altas. Aí cada empresário vai achar ali. Eu acho que tem a ver com o pegada. serviço que você vai oferecer, né? Eu te falei, tem um que me ofereceu um serviço, ele basicamente fazia a gestão do Airbnb para mim. Era um gestor de anúncios, praticamente. Praticamente um gestor fazer de o anúncios. online, por exemplo. Entendeu? Ele tinha vários pacotes, né? Não era isso? Tinha um pacote que era só sem a minha funcionária que ia receber a pessoa, que ia fazer as coisas, porque é uma casa que tem funcionário. E ele não precisaria... Esse é o modelo. Tem gente que trabalha em pacotes, né? O cara faz só a gestão online, aí tem que entender se ele vai construir o anúncio, se ele vai tirar foto, como que ele vai fazer isso, aí como precificar isso. Eu não faço dessa forma. Eu pego e faço o anúncio inteiro, completo total, só eu faço a parte online, por exemplo, de lugares que estão mais distantes em que é um híbrido, vamos dizer assim. O meu proprietário tem a nossa tecnologia e ele vai adequando a demanda, assim. Só que a operação local é dele. Só que a inteligência e a venda e o atendimento e o processo todo online antes do hóspede chegar lá é meu. Entendi. Foi assim que me ofereceram. Ou seja... Então depende muito. Acho que tem muita personalização assim para você fazer. Você pode desenhar um plano X, Y, Z. O problema é que como que você vai fazer isso em escala? Você quer escalar? Imagina que tem uma empresa que tem 1000 imóveis espalhados pelo Brasil. Entre chácara, apartamento, casa. Cara, é uma loucura. Beleza. Você bota lá uma central de atendimento de 20 pessoas. Cada imóvel tem uma particularidade diferente. Num hotel você tem um recepcionista
Ele já sabe quais são as categorias do quarto, qual é o micro-ondas, como é que mexe no fogão, como é que é isso, como é que é aquilo, se precisar troca de um quarto para o outro. Agora, você tem um inventário gigantesco com propriedades muito diferentes entre si, cara, é muito maluco. Ou você bota uma inteligência artificial que vai te ajudar a consolidar essas informações e passar isso de forma mais precisa, porque senão você perde qualidade. Entendi. Entendeu? Do que aquele anfitrião que o cara, pô, já manja muito da própria casa. Fala, cara, essa janela aí, ela dá uma emperradinha, só dá uma forçadinha que ela vai. Agora, bota isso dentro de uma empresa com 1000 imóveis. Você acha que o atendente vai saber que aquela janela vai dar emperradinha e que é só ele dar uma forçadinha? Não vai. Aí o hóspede vai ficar frustrado, vai reclamar e vai dar 1 estrela. É um negócio que vai ter que ser pulverizado mesmo. Assim, ou é mais fácil enxergar ele com os pequenos prestadores de serviço. Para Não focar sei. da atenção. Eu não sei. Eu acho que, putz. É que é o que você falou, o pequeno, cara. Eu acho que talvez esse grande prestador de serviço ele esteja concentrado, por exemplo, em São Paulo, que é um mercado muito grande em relação a uma praia, uma serra. Eu acho que, assim, claro, a gente pega os maiores mercados do Brasil, São Paulo e Rio, né? Então, os maiores estão em São Paulo e Rio, mas você tem gente grande no Nordeste, você tem gente grande no Sul, né? Então, por exemplo, tem a Season, que é do Sul, eles estão construindo agora para operar, né? Então, É aquele que você mandou? tem a House, que aí veio da Vitacom, que começou a construir para isso, e aí eles começaram a fazer gestão, eles viram que, de alguma maneira, a escala para eles nisso, pelo que eu percebo, começou a ter um impacto operacional muito grande, porque você precisa de um caminhão de pessoas para operar esses imóveis, né? E aí eles começaram a fazer uma consultoria, digamos assim, uma flagship, que eles chamaram, para novos empreendimentos. Então vamos supor que você queira construir um prédio aqui na cidade para vender para investidores fazerem locação de curta duração. Eles vão trazer a expertise, vão falar, cara, vai ser assim, assim, assado, eles vão conectar você com um operador. Então eles são meio que um marketplace da solução de locação de curta duração. Na verdade, de locação. E para dar vazão aos apartamentos que eles venderam com essa proposta, né? Também, Porque, também. né, vamos dizer, eles assim, ofereceram, eles foram, acho que são os maiores nesse mercado, né? De realmente, você compra aqui, performa aqui com o Airbnb, paga aluguel onde você vai morar, né? Vamos dizer assim, Sim. eles... Só que aí que tá. Esse negócio de temporada em grande escala é muito difícil. Não é que é difícil, ele é complexo porque ele tem muito detalhe. Diferente de eu escalar um negócio no digital. Eu posso vender 1 milhão, 10 milhões com não muito esforço a mais. Agora, para eu faturar no mercado de imóveis, fisicamente falando, em aluguel, eu preciso ter mais imóveis e eu preciso ter mais pessoas operando isso. Não tem como eu ter, sei lá, a não ser que eu tenha um prédio com 1000 unidades em que tá tudo tão automatizado, tem tanta tecnologia ali que eu opero pouco, eu tenho poucas pessoas operando. Só que aí você também tem um risco, que você está concentrando muita coisa no mesmo lugar, que é um hotel. Então isso é uma das coisas que quando a gente falou lá a primeira vez, me chamou bastante atenção, até falei isso pro Ricardo, era o seguinte, a gente pensa muito com essa cabeça de empreendedor no empreendimento como um todo, mas às vezes você ter 3 apartamentos, né? 4 apartamentos num prédio, que você sabe que o prédio tem vocação, mas que os outros apartamentos lá não são com esse perfil, ele pode rentabilizar mais do que num prédio que ele é 100% para esse perfil. Você entendeu? Mas por que você acha isso? Concorrência? Por causa da concorrência. Cara, posso te falar uma coisa? A concorrência, beleza, ela existe porque você tem... Qual a diferença do cara que tá nesse prédio e no cara que tá no prédio atrás e no cara que tá no bairro do lado? Cara, é a mesma. É mesmo. Eu tô concorrendo com 20 mil pessoas. Ele não vai escolher o prédio, ele só escolhe a acomodação. Ele só escolhe o que atende ele naquele... Qual que é o critério do hóspede? Qual é o melhor imóvel pelo menor preço? Ponto. Se esse imóvel é incrível, tem boas avaliações, ele tem, sei lá o que, piscina, academia, sei lá o que, etc., e é barato, vou nesse. Pouco importa se tá no prédio A, B, C. Claro que tem pessoas que escolhem por lugares assim, porque, eu tenho um parente que mora nesse prédio, então eu vou ficar nesse prédio e o cara vai pagar mais caro por isso. Mas assim, a concorrência, cara, assim, não é, pra mim, eu tenho alguns prédios que eu administro em que eu tenho 10 unidades, por exemplo. Tem um que eu tenho meu, pessoal, e só lá tem 200 unidades. Eu administro 10.
neste condomínio. Você acha que eu tô ligando pro que o meu vizinho tá fazendo? Eu tô zero ligando. Não quer dizer que ele não seja importante, não quer dizer que ele não tenha que ser visto de alguma maneira. Mas eu tenho o meu preço, eu tenho a minha qualidade. Claro que elas andam muito semelhantes ali com as outras unidades, só que o meu calendário é de uma forma, o calendário do outro é de outra. Então, por exemplo, você cobra lá, sei lá, R$100, aí você fechou o mês com 20% de desconto. Seu calendário já está fechado, eu estou aqui trabalhando o meu. Você não é mais meu concorrente. Você é só meu concorrente enquanto a gente estiver na tela comparado ali. Só que aí se eu tenho bons comentários, se eu tenho um preço melhor do que o teu, de alguma maneira, porque eu já vendi bem, eu fiz aquele revenue management que eu falei, né? Ou seja, fiz a gestão de receitas. Numa janelinha em que você está lutando para vender a 120, eu posso vender a 99, porque eu já vendi mais caro outras diárias adiante, eu posso baixar meu preço, ganhar um diferencial frente a outro gestor, e eu saio na frente porque o cara vai falar, opa, esse cara aqui tá por 99, esse cara aqui tá por 120, me parece que o de 99 é mais legal do que esse outro aqui, e tá mais barato, então eu vou nesse. Então assim, no final, por isso que eu falei que é uma habilidade do gestor, você saber fazer esse manejamento do calendário. Não adianta botar um preço fixo ali, pum, R$150 a diária. Tô falando de um estúdio de 19 metros quadrados nesse caso. Mas você tem que fazer essa gestão. Ah, não, eu não admito. Menos do que R$100 eu não ponho. Tem gente que é assim. Lá no prédio, né, naquele contexto, não sai daquele valor e tá tudo certo, cada um faz o que quer. E às vezes até o contrário. Tem gente que chega pra mim, manda mensagem e fala assim, Rômulo, eu acho um absurdo os meus vizinhos cobrarem menos do que tanto. Eu acho que a gente tinha que combinar os preços pra ninguém cobrar menos do que tanto. Eu falo, cara, bicho, você não sabe qual que é o objetivo da pessoa. Às vezes o objetivo da pessoa é só pagar conta de condomínio, IPTU, água, luz, e ele usar o imóvel dele de vez em quando. Deixa o cara cobrar 50 conto. Pois é, entendeu? Então, assim, qual é o objetivo da pessoa quando ela começa a fazer isso? Todo mundo, obviamente, quer tudo, né? Quer o pacote inteiro, né? Quer boa rentabilidade, quer a maior valorização patrimonial possível, quer o menor dano possível ao imóvel, quer os melhores hóspedes possíveis, mas é difícil, assim, você vai ter que fazer um encaixe de várias coisas. É igual fazer stock picking, né? Você do mercado financeiro, cara, seria bom se você só comprasse empresas muito boas, que nunca descessem, que elas só subissem, e que você comprou por 10 e daqui a pouco você vendeu por 100 e ganhou um baita de um dividendo durante o período. Você fala, cara, não dá pra juntar tudo na mesma coisa. Às vezes você pode acertar alguma coisa, mas eu acho que tem semelhanças nesse sentido, assim, sabe? E qual que você acha que é a maior dor do gestor? Você acha que, assim, conseguir imóvel, lidar com o dia a dia, né, com a zeladoria lá, não sei como é que você chama. Qual que você acha que é a maior dificuldade que o gestor... Operação, limpeza, lavanderia. Essa é mais difícil do que vender? Putz, muito mais. Muito mais, assim, disparadamente, assim. Por quê? Porque você tá... porque vender e controlar um sistema é fácil. E você entender oferta e demanda, só depende de você e de uma máquina e de pessoas ali, poucas pessoas para fazer muitas coisas. Agora, limpar 300 imóveis não é uma pessoa que consegue fazer num botão. Você precisa de alguém que está treinado para chegar lá e ver, tem um pelo aqui, vou tirar. Opa, micro-ondas não está funcionando. Opa, deu problema aqui. Opa, deu problema ali. Então, a ponta que faz ali a coisa acontecer, que entrega a qualidade efetivamente, porque quando você vê o anúncio, você vê, nossa, bonito o imóvel, né? Bem arrumado, né? Tem ali os utensílios, tudo certinho. Mas a ponta em si é o mais delicado, né? Garantir que a qualidade da limpeza realmente foi feita, chegou lá, que o enxoval tá bonitinho, que tá cheirosinho, que tá passadinho, que tá montadinho, que o acesso do hóspede de fato chegou na portaria. Aí a gente tá falando o quê? Se a gente tá falando de um prédio que tem sistema, beleza, mas quem é que tá operando a ponta do sistema? É o porteiro. Então ele vai ter que ver quem é, o José e a Maria, como é que é o processo para esse cara entrar no prédio. E às vezes, por exemplo, a gente tem condomínios que a gente tem que escrever no caderno. O José vai chegar junto com a Maria, o RG é tal, vai dia tal. Se mudar o porteiro, e o porteiro não tá sabendo disso, chega lá o José e a Maria e fala assim, quem? Você é quem? Vai pra onde? Ah, eu sou não sei o quê. Ah, não tô sabendo não. A experiência vai ser outra, né? Então assim, a parte de dentro, assim, tecnologia, inteligência, essa é mais fácil,
né? Ainda que também tenha a sua complexidade, né? De precificar adequadamente, etc e tal. Mas a ponta é o mais complexo. Seria muito lindo eu apertar um botão, opa, imóvel arrumado, né? Entra um robozinho, limpa tudo, troca enxoval, mas a gente sabe que não tem. Igual tem o desafio da construção civil, né? Ainda não se achou uma forma. Sim. Você precisa lá do peão lá para levantar o negócio, para não sei o quê. Os caras falam indústria da construção civil. Fala, cara, onde que alguém falou pra você que isso aqui é uma indústria, né? Tinha que chamar o artesanato da construção civil. Pois é, exato. Ainda você tem tentativa, você tem steel frame, você tem algumas coisas que meio que diminuem. Mas que esbarram no serviço, que esbarram no final você tem o cara lá, cara, que às vezes, sei lá, depende da experiência da pessoa que tá ali, né? E quanto mais experiente a pessoa, mais cara ela é. Então, como é que vai ser aí? Como é que vai fechar essa conta entre qualidade, mão de obra, entrega, entre várias coisas? E o que você tem visto, por exemplo, assim, como você tem muitos alunos, mentorados, consultoria e tal, o que acontece? Ele inicia aqui no passo X, né? Qualquer profissão, existe uma maturidade para você estar maduro, estar consolidado, estar entendendo o mercado. Essa jornada, você acha que ele leva quanto tempo tendo imóveis, né? Vamos dizer assim, comecei no mercado de locação hoje, eu vou bater cabeça, vou aprender em quanto tempo? Você diz um gestor ou uma pessoa? Um gestor. Cara, que começou com um imóvel, por exemplo. Eu acho que depende da estrutura que ele tem, se ele tem os próprios imóveis, ou se ele quer ser um gestor para terceiros. Não, eu estou imaginando o seguinte, ele vai pegar essa história da precificação, do dia a dia, Tá. Ele começou com um imóvel, independente se é próprio ou de terceiros. Tá. Mas ele vai começar a praticar a tabela dinâmica e ele vai começar a ter a dificuldade em... Cara, isso não é muito difícil, assim. É que agora eu já sei, né? Então, para mim, não parece algo tão difícil, mas assim, eu falo sempre depende, porque depende do empenho da pessoa. Ela pode aprender em 3 meses, em 6 meses. Por isso que depende do contexto que essa pessoa está inserida. E, basicamente, ela vai precisar aprender a mexer numa tecnologia e vai precisar saber integrar essa tecnologia em outras tecnologias. Então, no final, é um pouco disso. Qual é a familiaridade que essa pessoa tem já com tecnologia? No evento que eu fui, tinha uma senhora que ela administrava os dela só. Aí, e ela, em tese, era considerada gestora. Só que começava a ter ali os termos dos gestores e etc. Ela ficou boiando total, assim. Porque ela não entendia daquilo. Porque ela cuidava só dos dela. E ela nem tinha ideia do que era precificação dinâmica. Pouquíssimas pessoas sabem o que é isso. Que é você fazer o revenue das coisas, né? Igual ao mercado, como eu falei. Por que tá mais barato, por que tá mais caro? Alguém tá lá mudando o preço. Seja com tecnologia, seja no feeling ali. Então, não, aqui eu acho, tal. Entendi. Então, mas explica melhor essa tecnologia aí, por exemplo. Então, existem várias tecnologias de gestão de receita, tá? Então, como que as principais plataformas trabalham? Elas têm robôs que vão vasculhar a internet, vão puxar todos os anúncios e vão entender como que cada anúncio está desempenhando. Então, por exemplo, você tem o seu anúncio, aí tem o Zé, a Maria, várias pessoas naquele local. O robozinho vai pegando, você tem uma diária tanto, seu imóvel tem 2 quartos, seu imóvel é assim, ele vai pegar as características do seu imóvel, vai mapear todos os imóveis e vai começar a entender que em algum momento, você não tem mais aquelas datas que estavam disponíveis, porque o robô registra essa informação. Seu calendário está disponível, total, mas de repente, 2 dias do seu calendário não estão mais disponíveis. Ou é uma reserva, ou você fechou, por alguma razão. Você pode ter fechado por, sei lá, vai usar para a família. Mas o robô entende que alguma coisa aconteceu que não tem mais essa disponibilidade de datas naquele seu calendário. Só que ele começa a correlacionar outras coisas. Pô, a mesma data sua, dele, tá reservada, tem alguma coisa acontecendo aqui. Por que isso está acontecendo? Aí você tem uma taxa de ocupação futura mapeada. Então, enquanto você tem, sei lá, daqui a 3 meses, 1% de taxa de ocupação futura, em uma data específica você tem 3, 4, 5, 10. Quando você vê, por exemplo, um ano novo, você vê uma montanha, né, de taxa de ocupação futura, ou seja, aquele inventário de imóveis, vamos supor que seja 1.000, ele está 800, por exemplo. Sendo que em novembro, né, um pouquinho antes do ano novo, ele está em 950. Você fala, cara, tem alguma coisa acontecendo neste período. Logo, qual é a conclusão que o robô chega? Tem alguma coisa acontecendo ali, tem uma demanda maior que
está acontecendo, logo os preços vão ficar mais caros. Se eu não sei disso, se eu não tô sabendo, é que para ano novo é meio óbvio, né? Você fala, ano novo é óbvio. Só que às vezes tem um show aqui do lado, um show grande, um evento de Fórmula 1, alguma coisa, no caso de São Paulo, que o preço vai lá para cima, só que você não tava nem sabendo. E aí você cobra lá seu R$100, enquanto o outro lá tá cobrando 400, porque ele sabe que tem uma demanda grande naquele momento que fez com que o preço fosse mais para cima, E aí porque tem teve uma uma demanda menor. ferramenta que você paga uma anuidade, mensalidade. Exato, que te ajuda a fazer isso. Só que assim, não é uma ferramenta que vai resolver os seus problemas. É você saber ler Sim, a lógico. ferramenta para falar, cara, aqui tá com uma boa demanda. O que eu quero fazer com essa informação? Ah, vou aumentar o preço. Quer dizer que você vai vender? Não, porque no final das contas, é um ser humano que tá do outro lado falando assim, acho que eu topo pagar sim. Quer ver um exemplo? Quando teve o Lollapalooza. O meu estúdio que eu tenho é no Brás. A diária dele fica ali na média de R$120, mais ou menos. Numa temporada normal. No Lollapalooza eu vendia 370. Por quê? Porque tinha tanta gente vindo para a cidade que tinha pouco imóvel para todo mundo. Então, naturalmente, você tendo um mapa de calor das datas, você consegue ver aqui tem baixa demanda, aqui tem uma média demanda, aqui tem uma demanda muito boa, aqui tem uma demanda forte. Aí você consegue ver esse mapa de calor e a partir daí você começa a tomar a sua decisão. Não, eu acho que o meu preço... Porque às vezes você pode queimar a largada também. Você fala, Sim. nossa, aqui tá bombando, então eu vou botar R$3.000 a minha... Cara, ninguém vai reservar, entendeu? Então é calibrar, né? É meio que um cockpit de piloto, sabe? De avião. O que você quer fazer com o avião? Você quer decolar e quer pousar, né? Mas não é um botão que decola, nem um botão que pousa. Você tem um botão que faz isso, tem um botão que faz aquilo, você tem aquilo que não sei o que dá turminha, e várias coisas. E para gestão de receita é a mesma coisa. Eu posso, por exemplo, configurar várias dinâmicas de... Eu tenho uma reserva de 3 dias aqui. Aí eu tenho um intervalo de 2 dias e mais uma reserva de 5 dias. O que eu faço com esse intervalo? Eu posso dar um desconto, eu posso fazer uma diária, eu posso aumentar o preço, eu posso fazer várias coisas. O que o gestor vai fazer? O software não vai dizer o que ele tem que fazer. Você vai ter a possibilidade de dizer para o robô o que o sistema tem que fazer. Aí você começa a ter uma gestão de receitas mais eficiente, né? E, Rômulo, as reservas, normalmente, elas são feitas com que antecedência no seu mercado específico São Paulo, vai? Em São Paulo, de 0 a 2 dias. Ou seja, bem alguém recente. hoje pode entrar hoje. O cara vai lá, vira no aplicativo, tô indo para São Paulo, pum, reservou hoje para entrar hoje. Então, de 0 a 2. Tem gente que reserva com 30 dias? Tem. Só que o grosso é 0 a 2 e de 2 a 6. Então, tá entre esses dois assim, ou seja, é muito em cima da hora. Ou seja, o gestor não profissional, ele passa sufoco até a última hora de ver o imóvel dele desalugado. Aí que tá. Tem gente que, quando não tem essa noção, principalmente quando a pessoa começa, fala assim, meu mês já tá fechado. Hoje, daqui a 2 meses, já tá tudo fechado. Ele tá deixando dinheiro para trás. Porque o preço tá tão barato que ele tá antecipando uma demanda. Sim. Em vez de ele fazer, né, a gestão do tipo, cara, relaxa, é normal você ficar, sei lá, na próxima semana você tá vazio. E se você tem muita reserva pra frente, cara, isso é um problema. Talvez muito barato. você errou, exato. Sabe quando, na Casa da Praia, sabe quando que é a época que eu mais tenho consulta de Réveillon? Quando? Em janeiro. Em janeiro Antes. pro outro ano. Pro outro ano. Aham. E ninguém fecha. Porque primeiro que é o cara que vai em janeiro e fala, putz, eu queria vir aqui no Réveillon. Uhum. Só que o preço do Réveillon versus de janeiro é o dobro por dia. É o dobro. Uhum. Então o cara, ele já tem uma falsa expectativa que se ele alugar com antecedência, é esse mercado. E aí, assim, eu alugo agora nessa fase, sabe? De agosto pra frente. Sim. Entendeu? É porque também já teve mês que, tipo, passou outubro, novembro, aí você começa a ficar, cara, tá Sim. chegando e eu não aluguei. É o que eu brinco de acertar o cu da mosca. Porque você não pode... Não que você não possa, né? Mas é muito mais fácil você vender a um preço hoje o seu janeiro do ano que vem. Você não sabe como é que vai estar a demanda. Sim. Só que também se você vai muito em cima, pode ser que você saia pelado. Tipo, no final eu não consegui vender porque eu superestimei o meu preço. No final aquela demanda foi absorvida pelos imóveis daquela região e eu fiquei sem vender, porque eu superestimei o meu preço. Mas entendeu? entender esse tempo de antecipação para locação, decisão de certas regiões, faz com que você comece a
a realmente conseguir brincar com o preço, né? Sim. Fala, cara, ninguém fecha na semana. Então, para quem fechar na semana, porque ninguém vai pra praia decidindo na semana. Vai. É mesmo. Vai. Ele Claro vai ver o que sol, ele vai ver várias É que depende. variáveis, né? Nossa. É, claro, no frio, é óbvio que o seu preço na praia vai ser muito menor. Ninguém vai na sorveteria no inverno, né? Tem gente que vai, beleza. Só que aonde vende mais? No verão, sorvete, né? Sorvete vende mais quando? No verão ou no inverno? Com certeza no verão. Você faz fila na Bate de Latte. No inverno, não quer dizer que não vende, só que os caras têm cafezinho, o browniezinho, porque eles sabem que o sorvete não dá para ser vendido. Na praia, não tem muito como a gente fazer um pouco isso, né? Não tem muito como você mudar o seu imóvel para a pessoa querer pagar mais caro para ir na praia no inverno. Só que as pessoas vão por N razões. Só que a demanda é menor e você tem que readequar esse preço, porque às vezes você cobra R$500 a sua diária no verão, só que às vezes você não vai conseguir 150 na baixa temporada. Depende do imóvel, depende da localização, se tá bem posicionado, se é de frente pro mar. Porque às vezes a pessoa vai no inverno pra praia, não para usar o mar, mas às vezes só para ir pra praia e ter a vista do mar, por exemplo. Então você pega um imóvel que é de frente pra praia e o outro que tá de costas, o cara fala, pô, se eu for pra praia, que eu vá num imóvel muito bom, porque vai ser mais barato, né? A gente é muito próximo aqui de Campos do Jordão, né? Tem muita gente que vai em janeiro pro Campos do Jordão. Pois Porque é o cara que não suporta E é verão, né? o verão em outro lugar. O cara de mais idade e tal, que fala, putz, eu não quero ir pra praia nesse calor. Eu vou pra Campos do Jordão que eu tenho um clima ameno. E eu acho que cabe até o proprietário, às vezes, ter uma diferenciação, né? A gente tem um projeto de imóveis casas maiores de alto padrão na praia, que a gente já pensou até em colocar lareira. Que aí você fala Né? assim, hã? Uma lareira, uma piscina aquecida, algumas coisas que faça com que você aumente o seu atrativo, né? Exatamente. Inclusive no inverno, né? Aí só tem que entender a viabilidade financeira de uma casa desse porte frente à receita que ela traz. Sim. Porque se você for pensar na maior alocação de recurso possível, será que a casa é realmente o melhor para esse contexto? Talvez sim, depende de onde a gente está falando. É que no fim do dia, o que eu percebo muito no mercado de Airbnb, assim, vou te falar a visão do gestor não profissional, né? É que no fim do dia, eu acho que existe um grande mercado que é o cara que entende que ele vai ter o uso e vou potencializar alugando no Airbnb, entendeu? Então, assim, por exemplo, o que eu vejo que a decisão de uma casa na praia para locação, na verdade, o que ele quer é uma casa da praia para ele alugar que quando ele quiser ele use. Uma casa para chamar de sua, né? Uma casa para chamar de sua, entendeu? Sim, assim, então, sim. eu acho que esse é um mercado que aí, por isso também eu acho que a questão do Airbnb, assim, tá muito forte esses imóveis que nem você tem estúdio lá e tal. Por quê? Porque no fim do dia o cara gosta de comprar imóvel. Ele já entendeu que no Brasil, com 10 anos, com 15 anos, nada bate o imóvel, porque vai vir, vai acontecer alguma coisa que vai dar uma estilingada no preço, e aí ele repôs todo o investimento dele com lucro, né? Então, assim, eu acredito que é isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Manda. A gente tem... uma pergunta polêmica aí, para dar corte. Ixi. Cabana é paleta mexicana? Cara, eu acho que não. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, mas eu acredito que não seja, porque acho que começou a bombar mais na pandemia, porque a pessoa ia para ficar isolada e tal, mas talvez esse hábito de sair da cidade, passar um fim de semana num lugar mais isolado, acho que, pelo menos dentro dos dados que o Airbnb tem, Existe esse isso perfil? permaneceu. A pandemia acabou. E tem gente, vários alunos bombando com cabana. Se até hoje isso está bombando com cabana, a gente só vai descobrir daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei. Mas eu acho que vai ficar. A cabana ela tem uma vantagem, né? Que ela traz a... Eu vivo isso, né, na consultora, que é o seguinte: o brasileiro tem um sonho de ser incorporador, né? Ele tem um sonho de construir para vender, construir para alugar, ele tem esse sonho. E a cabanha permite isso, né?
A cabana permite, né, os nossos amigos que têm, falam assim, putz, eu vou construir, eu vou fazer, ou seja, ele tem essa passagem pelo mercado imobiliário, diferente de comprar um apartamento. Comprar um apartamento é um outro ato, mas ele não passa pela construção, né? Então, assim, então eu acho que a cabana, mas é aí também que para mim eu tinha certas dúvidas, que é o seguinte, cara, é tão fácil alguém chegar e comprar e construir uma cabana, entre aspas, né? Entendeu? Então, assim, Eu não sei se é tão fácil assim, cara. é que é fácil pra gente. Para você. Então, aí que tá. Pra mim é muito gente fácil gerir um prédio, mas não é pra todo mundo, entendeu? Isso quer dizer que o prédio, ele necessariamente é um mau negócio? Não, depende, tá na mão de quem. Esse é o ponto. Eu quero muito construir cabana, mas eu não sou um cara capaz disso. Eu teria que estudar ou contratar alguém e pagar o preço disso. Se você pega, por exemplo... Se você pega... Tem uma moça lá do Rio Grande do Sul que ela construiu uma cabana Hobbit. Aí não é cabana, que a gente... A-frame, nada... Não, ela pegou lá no terreno do pai, da família, cavou lá e fez uma cabana Hobbit do Senhor dos Anéis. Tá. Ela gastou, sei lá, acho que 50 mil ou 100 mil, não me lembro. E ela fatura 14 mil reais por mês. Ela pagou o investimento dela em 3 meses. Pois é. E aí, entende? Tipo, pra mim... E aí você faz uma conta de viabilidade. Aí vai depender da capacidade daquela pessoa que está construindo de reduzir o máximo que puder o custo para você aumentar a sua rentabilidade. Se você gasta, por exemplo, tem gente no curso que gastou acho que 200 e poucos mil para montar uma cabana. E aluga acho que R$1.000 cada diária no fim de semana. Porque você não precisa ter 100% de calendário fechado para você ter uma boa rentabilidade. Se você só alugar os fins de semana e os feriados, vamos supor que a gente esteja falando de 4 fins de semana por mês, que você alugue por R$500 a diária. Você está falando de R$1.000 o fim de semana. Vezes 4, você está falando de R$4.000, tá? Se você tem um investimento de 200 mil, você está falando de 2%. Assim, beleza, que você coloque R$300, que você vende... Aí eu tô sendo bem conservador, porque você pode vender o miolinho da semana, você pode, com estratégia de gestão de receita, cobrar muito mais, porque, sei lá, Campos do Jordão, a cabana vai ficar muito mais cara em determinados momentos do ano. Aí aquele valor médio durante o ano vai acabar, talvez, sendo maior ou menor, depende, né? Mas eu gosto do seguinte pensamento. Eu montaria uma cabana de qualquer jeito, por exemplo, pra mim, mesmo que me desse R$0, porque é uma ótima casa de veraneio, vamos dizer assim. Porque tem gente que tem o sonho de ter casa na praia, né? Eu vou construir uma casa na praia e tal, só que dá uma puta despesa, né? Mas tem gente que topa, eu falo, beleza. Mas a cabana, pra mim, só o fato de construir algo diferente como cabana, por exemplo, eu já ficaria satisfeito, assim, já falei, cara, pra mim tá legal. Conseguindo construir, fazendo algo legal, eu acho que já tá pago por si só, entendeu? Entendi. Mas aí não é todo mundo que pensa dessa forma. Né? Outra crença do mercado é o seguinte: quando eu conversei com os gestores, eu percebi que eles vivem o mundo das plataformas, né? Das consultas, tal. Eles não vivem um mundo de que você precisa de outras forças de marketing. Entendeu? Porque assim, quem tá de fora fala assim, cara, então vou fazer um baita do Instagram, vou investir em mídia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso faz sentido ou isso é irrisório Cara, quem são esses gestores do ponto de vista assim? Qual é o tamanho desses caras que você pequeno. Então, o pequeno ele dificilmente vai fazer algum tipo de iniciativa de marketing mais agressiva. Porque, primeiro, ele muitas vezes não tem esse conhecimento e é muita energia que você tem que despender para fazer isso. Vamos supor que você, Evandro, conquiste os seus clientes através dos podcasts que você faz ou de boca a boca, alguém vai te indicar tal. Você nunca parou para cuidar de marketing. Estou dando um exemplo, que você já está envolvido nisso. Mas pega um outro cara. O cara é muito bom, só que ninguém conhece ele. Online, falando, né? Só que o cara tem muito contato. O cara é do boca a boca, o cara é conhecido na cidade ou coisa assim, todo mundo conhece. Esse cara tá preocupado com o negócio dele. E ele tá ali fazendo, construindo, vendo ali, contratando gente, material, negociando, etc. Esse cara não tá no digital. E quando o gestor começa a empreender nisso, ele definitivamente depende de Airbnb 100%. Tem gente que inclusive só trabalha com Airbnb, gestor profissional que só trabalha com Airbnb, o que eu acho que é um tiro no pé, porque imagina que você tem 2 gestores.
Um chega pra você e fala assim, cara, eu trabalho em 5 plataformas diferentes. E o outro fala, não, eu trabalho só com Airbnb. Você vai achar que qual deles é mais profissional ou que qual deles está mais Vai trazer mais interessado? negócio. Aquele que tem uma capilaridade maior. Não significa que o cara que tem a capilaridade maior seja mais competente daquele cara que tenha só no Airbnb. Depende muito de situação para situação. Mas os menorzinhos, eles estão muito preocupados ainda com a treta inicial, que é o cara que tem 10, 15, 20, ele começa a ficar confuso, cara, com processo, com diarista, com enxoval, peraí, mas o contrato com o proprietário, ele tá preocupado com isso. Marketing, para construir marca, às vezes o cara nem tem marca dele, é o Zé do Airbnb. E ele tem lá os 10, 15, e é isso, assim, entendeu? Então, mas por exemplo, vamos lá, assim, o negócio que você contou de Boituva lá, por exemplo, né? Você transformaria esse empreendimento numa marca, Com certeza. Né? Com certeza. Aí eu acho que faz muito sentido, por exemplo... Tipo assim, eu tenho a casa na praia, tá bom, mas eu vou fazer um marketing em cima pra todo mundo que buscar a casa na praia ir parar na minha. Então, aí eu já tenho as minhas dúvidas, porque eu acho que é igual você fala assim, uma pousada, ela precisa ter uma marca ou não? Eu acho que sim. Então, a vila lá de Boituva, eu acho que ela mais se aproxima de um conceito de pousada, vamos dizer assim, mas não que necessariamente seja uma pousada, mas uma vila, sei lá, uma vila X, que as pessoas quando vão para Boituva querem ficar lá. Tô dando um exemplo que isso não existe ainda, tá? Mas eu acho que tem muito mais potência de fazer isso do que, sei lá, o cara que tem um apartamento na Avenida Paulista. Tipo, o cara vai ter que fazer um esforço de marketing tão grande para conseguir um resultado que eu acho que, pra mim... Não é um negócio único. O cara que for buscar, ele vai buscar apartamento na região da Vila Paulista. Exatamente. Sei lá, o cara tem uma quitandinha de açaí. Beleza, ele pode fazer um Instagram dele pra quitandinha de açaí dele. Só que é diferente do cara que tem uma rede, assim, entendeu? Eu acho que você pode fazer um negócio tipo, sei lá, que a gente chama de Instagram vitrine, né? Você faz lá então, 9 postagens... Só mais pra demonstrar, né? Não seria como força de marca. Se for pra entrar no digital, pra fazer de qualquer jeito, a pessoa se frustra com o digital, entendeu? Porque se as pessoas falam, não, vai lá pra internet, porque a internet tem um monte né? É um mundo de possibilidades e tudo mais. Beleza, mas se você não souber fazer, tem gente que pergunta, Rômulo, vale a pena eu fazer um Instagram pro meu imóvel? Isso. Qual é o seu imóvel? É o quê? Um apartamento, uma kitnet, não sei aonde. Só se ela for muito diferenciada, que dá para criar vários conteúdos com isso. E vamos supor que seja esse o caso. Você falou o caso do andar lá. Andar, tal. Aí eu acho que faz sentido. Agora, se ele tivesse um apartamento em cada andar, já não faria sentido. É um esforço que, assim, beleza, o cara pode botar muita energia em fazer isso, mas será que ele quer? Porque às vezes o cara é médico, às vezes o cara é engenheiro, tem um trabalho dele, ele tem um imóvelzinho dele no Airbnb e acabou. Agora, se você pensar como gestor, eu acho que o cara contrataria um gestor que tem uma mídia forte, né? Uma marca, né? Uma marca forte. Você pega 360... Aí como gestor, né? Não como imóvel, né? Tipo assim, beleza. É porque ele tá embaixo de um guarda-chuva. Aí fala, esse guarda-chuva gera demanda. Por mais que o que vai... 90% vai vindo das plataformas... Mas esses 10% na hora do cara tomar a decisão se vai contratar aquele gestor, fala assim, puta, mas esse cara aqui tem bastante seguidor. Mas não, esse cara aqui tem engajamento. Não hóspede, né? Não cliente final, né? Vai ser mais para conquistar o proprietário do que o cliente. Tem isso. Você quer falar? Não, na verdade, como a gente entrou na questão de Boituva de novo, eu ia te fazer uma pergunta... Na verdade é básico, né? A gente está indo muito pro lado do Airbnb, mas nesse prédio de Boituva, pensando na locação, nós teríamos praticamente 3 formas de trabalhá-lo. A locação tradicional, de longa duração, a locação de curta temporada, e a gente tem também a hotelaria. Nada impede dele virar um hotel. Por que a locação de curta temporada? Porque o Airbnb, o Booking, e não a hotelaria ou não a locação tradicional. Eu acho que aí tem que ver com o proprietário por que ele tomou essa decisão, porque eu só opero, né? Eu não desenvolvi o projeto, né? Então acho que vai depender muito da vocação que aquele lugar tem. Então, naquele caso dele, eu acho que eu não investiria num hotel porque é muita burocracia e o investimento talvez maior para você deixar aquilo com cara de hotel,
E o cara já gastou uma baita grana fazendo a divisão da casa em vários microcômodos. E tem a questão do risco também, né? Imagina que você abre um hotel num lugar que nem tem hotel, que é um bairro residencial Sim. ali, né? Um hotel ali no meio, eu não sei nem se pode, né, mudar, porque aí você tem que mudar a matrícula do imóvel para fazer uma outra coisa e tal. Então, eu não sei se burocraticamente o cara compra essa treta, vamos dizer assim. Não que seja uma treta, quem sabe fazer, tá tudo certo. Então, eu acho que vai muito, assim, de como que você pode, na minha visão, ter uma valorização daquele patrimônio, uma rentabilidade daquele patrimônio com o menor esforço possível. Se transformar aquela casa em pequenas acomodações que você vai alugar ou no tradicional ou na temporada, é mais vantajoso do que jogar para uma hotelaria, porque se eu quiser vender aquele imóvel, eu vou vender um hotel, na verdade, eu não vou vender mais uma casa. Sim. Né? Então, e por que não tradicional e sim temporada? Primeiro que a divisão que a casa foi feita, ela é muito pequenininha, são kitnets. Aquele lugar para ser alugado em Boituva, daquele tamanho, dificilmente passaria de R$1.000. Dificilmente, porque com 1.500 você pega uma casa de 2, 3 quartos. Só que a gente tá falando de um lugar de 20 metros quadrados. E talvez seja R$600. E a gente consegue faturar 2.500, 2.800 por mês com uma coisinha ali. Então, existe, claro. E lá você já está operando. Já. E aí é o mesmo esquema, o cara com poucos dias de antecedência, mesmo... Mesma coisa. Porque lá tem a questão do paraquedismo, né? Então, não só por causa disso, mas a gente consegue reservas. Tem pessoas que reservam com mais antecedência, mas boa parte reserva em cima da hora, um dia antes, ou às vezes no próprio dia e tal. Então, haja coração, né, cara? Imagina. Então, mas quando você já sabe que é assim, exatamente, aí você tá preparado. tudo certo. Tipo, E você já operou algum baseado em container? Nunca operei. Cara, porque eu sempre mas eu pensei conheço nisso. gente que Eu sempre faz. pensei nisso, né, cara? Que é o seguinte, é uma locação de terreno, né? Assim, eu gosto de no podcast falar o que eu penso, né? Assim, Também, né? Eu também. Então, não, porque a verdade é o seguinte, ó. Para pensar. Você alugou um terreno por 10 anos, certo? Aí, o terreno você alugou por R$10.000. Um baita de um negócio para um cara que tinha um terreno alugado por 10 mil, certo? Só que aí você bota 20 containers lá dentro e você faz R$40.000 por mês com esses 20 containers. certo. A primeira coisa que ou você bota um imóvel lá, uma não bota o container, você bota uma construção lá e começa a fazer 40 pau com a construção. O que o cara, a primeira coisa que o cara do terreno pensa? Putz, grilo, cara, o cara tá faturando. Vou dar um jeito de cancelar com esse cara e ficar com a construção. Né? A gente teve o caso das quadras de tênis aqui. Ou seja, o cara foi lá, fez uma puta de uma infraestrutura, o proprietário cresceu o olho, hoje ele não consegue operar o negócio de quadra de tênis e não tem um aluguel barato, entre aspas, que ele fazia. Então, o que acontece? O que eu penso? Por que eu penso numa solução dessa para container? Sabe por quê? Porque ele sempre vai olhar o negócio como um terreno. Ele vai olhar para o container e vai falar, cara, o dia que ele sair, o container vai junto e aí o terreno só vale 10 mil, não vale mais 40. Sim. Você entendeu? Sim. Então, assim, eu sempre pensei num negócio de sublocação com container por causa disso, entendeu? Pro proprietário do terreno não crescer o olho e falar assim, esse negócio é meu. Não, o negócio não é teu, o que é seu é o terreno e a gente tá... Mas por que alugar um terreno sendo que você pode financiar esse terreno? É o medo de não dar certo e você querer mudar? Cara, é que na verdade, vamos lá, se a gente for fazer um negócio de sublocação, tá? A gente pode pensar em algo residencial, mas isso também pode ser algo comercial, né? Tá. É que normalmente os lugares que eu imaginei, esses terrenos eles nem estão à venda, entendeu? Por exemplo, existem pessoas que alugam, mas não vendem, não tem empresa de venda. Então você está falando que a localização é tão privilegiada a ponto de você fazer questão de estar naquela região necessariamente, Exatamente. ainda que você pague por um aluguel. E ainda que você pague por um aluguel. Então o ponto seria a localização nesse caso. O ponto seria a localização, Entendi. exatamente. Que nem, por exemplo, um terreno que sempre agora alugaram lá para fazer um mall de alimentação, entendeu? Mas a gente chegou a fazer alguns estudos no terreno em frente à Praça do Aquários. Tipo assim,
para Airbnb é o lugar, a praça onde todo mundo corre na cidade, a praça onde todo mundo quer estar, você entendeu? Então assim, e o terreno não tá à venda e acho que nunca vai estar, porque a pessoa não tem interesse de vender e quer uma locação para deixar de ter despesa. Assim, eu mesmo vindo do mercado financeiro, é um modelo de negócios que eu não faria. Porque eu acho também que não. o grande benefício do investimento do imóvel, mesmo que ele seja para É o locação imóvel. de temporada, é a valorização do imóvel. Porque assim, o mercado financeiro vende muito aquilo. Ah, não compre o imóvel porque você aluga um igual por 0,5% ao mês. Só que eu não vou nem entrar no mérito de você ter a comodidade de ter o seu, de não precisar mudar de aluguel quando o proprietário pede e tudo mais. Mas aquele imóvel que hoje vale X, em 10 anos ele vai valer 4, 5, 6X. Né? E muitas vezes, se você colocar valor de aluguel mais valorização do imóvel, aquele dinheiro parado ou rendendo CDI, alguma coisa assim, ele não vai Não acompanhar vai o imóvel. alcançar. Eu concordo com você. Eu não faria nada no terreno dos outros, assim, né? É igual você reformar uma casa, até ficou famosa a história da Dora Figueiredo, que ela pegou um imóvel, não sei que bairro de São Paulo, e ela fez assim, fez uma baita de uma reforma. O proprietário cresceu o olho. Ele falou assim, não, agora o aluguel é tanto. Sim. Acabou com Com e o assim, business dela. não era nem business. não, era- ela morava era- lá. Ela Entendi. fez pra morar, pra ela. Ela gastou uma grana, fez parceria com um arquiteto, blogueira, né, e tal, não sei o quê. Beleza, né? Tá errado ou tá certo? Eu não faria. Eu hoje moro no meu imóvel, que eu comprei e é meu. Nem do banco é, também. Porque também tem essa, né? Você pode perder do banco, se você não pagar a parcela e tal, ou for ir pra leilão e tal. Aí eu fiz uma reforma legal, porque é meu. Se eu for vender, eu já vou vender com a porteira fechada. Tá aqui, ó. Pum. Agora, terreno, cara, não sei. Eu fico meio reticente com essa Cara, proposta. mas eu vou te falar que nesse tipo de kitnet, que nem você tá falando um negócio lá, cara, a rentabilidade É muito alto. é muito alta. Sim. Porque daí aí tem que fazer outra conta, que é a conta da depreciação, que é a conta do. Você tem que fazer uma outra conta. Porque, cara, o principal você não colocou. Você entendeu? Sim. O principal você não colocou. Né? Vamos dizer assim, que é o terreno. Mas assim, mas você abriu dois filtros que combinados pode fazer muito sentido. Né? O primeiro filtro é o quê? Que você falou lá atrás que eu tava com aquela cabeça de ter apartamento naquele prédio. Tipo assim, cara, será que o cara faz tanto? Ele vai decidir a locação de R$ 200 a diária frente para a praça ou ele vai pagar R$ 100 a diária a 2 quilômetros da praça porque ele só veio aqui para passar o dia, ele não vai ficar morando ali, né? Então assim, tem que entender essa questão de realmente o quanto a localização faz diferença na alocação de curta temporada de uma diária, 2 diárias. E a outra questão é essa questão do financiar o terreno, né? Entendeu? Porque Porque daí a conta para em pé, né? você pensa. Assim, e outra coisa que pode ter acontecido nessa casa de Boituva, quando ele fala esse negócio de Boituva, Tutu, vem na minha cabeça o quê? Existe uma série de bairros abertos em várias cidades que são o quê? São bairros que você não pode fazer comércio e que você não pode fazer prédio. Ou seja, então são casas antigas que não tem valorização porque não tem esse tipo de mercado. Quem que está dominando isso hoje, que não deixa de ser uma sublocação, quem está dominando esses bairros, sabe o que são? São casas de idosos. Faz sentido. Que o cara vai lá, ele aluga, normalmente é um bairro tranquilo, né? Imóvel barato. Imóvel barato, ele vai lá, reforma para casa de idoso e faz. Entendeu? Assim, Acho perfeito. Né? Eu investiria mais numa casa de idosos do que num terreno alugado. Eu gosto mais dessa ideia. Aliás, está quase dando um negócio aqui. Né? A gente está quase comprando um terreno para alugar para o Evandro. Isso, né? pode ser, hein? Doido. Porque pensa o seguinte, se você acredita muito na sua ideia, porra, compra o terreno. É claro, eu entendi o negócio. Que, não, peraí, mas é um terreno que não tá à venda, não sei o quê. Mas não sei, eu tenho muito essa coisa, cara, eu acredito muito naquilo que eu tô fazendo. Então, se eu acredito muito, eu vou fazer todos os esforços porque eu acredito naquilo. Né? Pode dar errado, pode não funcionar. Mas
um híbrido disso, que tem um cara nos Estados Unidos que tá fazendo, não sei se ele faz isso com muitas propriedades, que ele fez o quê? Ele mobiliou, ele pegou um ônibus, e aí ele fez uma acomodação nesse ônibus, e aí ele falou assim, bom, onde é que tá a alta temporada? Campos do Jordão? Vou levar o ônibus pra lá. E aí vou lascar o pau. Pá. Tô dando um exemplo, é o cara dos Estados Unidos. Mas pensa nessa ideia. Em vez de você fixar num terreno... Eu paguei R$1.400 pra passar uma noite num trailer em Campos do Jordão. Eu paguei, cara. Pois é. Você entendeu? Por quê? Porque era a história da experiência. Da experiência. Agora, é o que você falou. Esperto é o cara que pega o trailer no verão e leva pra praia. Você leva o imóvel pra demanda. Então, tá no frio? É móvel, né? Na Pois verdade, você leva um exatamente. móvel. Não é um imóvel, é um móvel alugável, né? Sim, E aí, legal. pô, você tá na praia, tá frio? Cara, tira o busão, leva pro Nordeste, tô dando um exemplo, leva pro Sul, Ah, sim, leva vai pro ter Campos uma do feira, Jordão. vai Barretos, o cara leva Barretos. Os Estados Unidos têm a vantagem da estrutura, né? A rede de camping ou de estrutura Isso, para total. um cara desse Total. é um pouco melhor. Mas algo que poderia ser adaptado pro Brasil, alguma coisa. Não Sim, necessariamente um ônibus, sim. mas não sei. Fica a ideia, porque eu acho uma ideia muito boa. Sim. Você leva uma propriedade para onde o bicho tá pegando. Sei lá, vai ter um peão de Barretos. Cara, vamos para Barretos, levar lá o nosso busão. E aí você pode fazer um busão com, cara, 2 acomodações, com 3. Você vai fazer um microhotel móvel. Eu tô viajando aqui nas ideias, Bem legal. mas é porque a gente brinca um pouco com a estrutura de imóvel, porque a gente sempre parte do pressuposto que um imóvel ele é imóvel, porque de fato é. Mas você pode trazer uma acomodação móvel para demanda. Porra, então se o problema é demanda, vamos levar para demanda, né? Legal. Que nem você falou do container. Eu vou tirar o container daquele terreno, beleza, e levo para outro. Só que não é igual não. um negócio sobre rodas que você simplesmente fala, cara, daqui vamos para lá e acabou, entendeu? Então fica, não sei, a reflexão para a gente até repensar as estruturas de negócio baseadas em firmar alguma coisa em algum lugar. Bom. Rômulo, Ricardo, obrigado. O tempo passa rápido. Mas é sempre bom conversar com você, Rômulo. E as portas estão abertas. Prazer, pô. Obrigado certo? por chamar. Vamos, não sei se você está com tempo, a gente almoçar, continuar a conversa Vambora, aí. vamos nessa. Tá bom? Mas obrigado. Deixar as suas redes sociais, explicar um pouquinho mais Boa. os cursos aí, quiser falar. Se Pronto, você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, é @Romulo Vilela no Instagram. No YouTube é Canal do Anfitrião, então só você jogar lá Canal do Anfitrião. E aí, com esses 2 nomes aí, você acha tudo que a gente faz, os cursos que a gente tem, então é bem tranquilo. Chega na minha rede social que é bem fácil ser distribuído por lá. Legal. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado, Evandro.